Olá, você que está sempre com os pés no chão, mas com os olhos nos céus. Nosso vídeo de hoje vai responder uma pergunta de centenas de inscritos aqui do canal, de pessoas da página do Facebook e também do Instagram, e várias mensagens que recebi pelo WhatsApp. Esta pergunta é o seguinte: por que as estrelas brilhantes fotografadas pelo telescópio espacial James Webb apresentam esse aspecto como estrela de 8 pontas? Quando foram divulgadas as primeiras imagens do telescópio, muitas pessoas chegaram a supor que seria um efeito de pós-produção, para deixar a imagem, digamos, com um certo charme. Mas, na verdade, não é nada disto. Isto acontece devido a um fenômeno óptico chamado difração. É isso que você vai entender a partir de agora. Eu sou o Mário Fontana, astrônomo amador, e este é o canal Nerd aos 50. Seja muito bem-vindo! Estas pontas que aparecem nas estrelas mais brilhantes são chamadas spikes de difração, ou padrão de difração. Esse fenômeno é causado pela sustentação do espelho secundário e também pela geometria principal do espelho primário. E isso acontece com maior ou menor intensidade, inclusive em telescópios pequenos, como, por exemplo, em refletores newtonianos, como os que o Sandro Colette fabrica. Aliás, diga-se de passagem, pessoal, os telescópios do Sandro são uma das melhores opções existentes para a astronomia amadora que conheço. Mas, voltando aqui ao nosso tema, os refletores possuem dois espelhos: o espelho principal, responsável pela captação de luz e parte da ampliação da imagem, e o secundário, que no caso do newtoniano, está localizado em uma região que permite desviar o foco da imagem formada pelo espelho principal para a ocular, onde se observa. Acontece que este espelho secundário pode ser fixado de diversas formas. A peça que sustenta esse espelho é chamada popularmente de aranha, e ela pode conter apenas uma haste de fixação, 2, 3 ou até 4 hastes. Para cada uma destas opções, o padrão de difração será diferente e o impacto dele na imagem final se apresentará de forma diferente. Falando agora dos telescópios espaciais, temos a mesma questão. Em primeiro lugar, nesta imagem aqui, vamos comparar a imagem de uma estrela feita pelo telescópio espacial Hubble e pelo telescópio espacial James Webb. Notem que a estrela captada pelo Hubble apresenta apenas 4 pontas, porque a peça que sustenta o espelho secundário do Hubble possui 4 hastes. Já no James Webb, o espelho secundário é suportado apenas por 3 hastes, mas no caso dele, o fato de seu espelho primário apresentar um formato final hexagonal, somado ao formato da aranha do espelho, transforma-o em um padrão de difração final com imagem de estrelas que apresentam estas 8 pontas. Para entender o quanto o formato do espelho influencia no padrão de difração, veja este exemplo. Em um espelho constituído por um único bloco de vidro circular, uma estrela captada por ele apresentaria padrões de difração redondos e concêntricos. Caso este espelho fosse quadrado, o padrão de difração que existiria no formato da estrela seria este aspecto de 4 pontas. Já se o espelho fosse um espelho hexagonal, a estrela exibida iria apresentar um padrão de 6 pontas. Agora vamos analisar novamente apenas a questão do formato da aranha. Temos que se a aranha possui apenas 2 hastes, a imagem final da estrela apresentaria um padrão de difração como esta aí, de 2 pontas. Já no caso de uma aranha com 4 hastes, o padrão de difração seria de uma estrela com 4 pontas. E, finalmente, no caso de uma aranha com 3 hastes, que é o caso do nosso James Webb, a estrela apresentaria um aspecto de padrão de difração com 6 pontas. Olha só que interessante, vamos somar agora os dois fatores: o do espelho hexagonal, que apresenta 6 pontas, com a aranha do James Webb, que apresenta outras 6 pontas. Veja que interessante, pessoal. Como algumas das pontas coincidem, 4 na verdade, a imagem final da estrela no Webb aparece com 8 pontas.
Vem agora mais um questionamento da turma que me fez essa pergunta. Esta questão das imagens das estrelas aparecerem com estas 8 pontas ou com estes padrões de difração não é um problema? Isso não atrapalha as observações de determinados corpos celestes pelo James Webb? E a resposta é não. Sabe por que não? Porque nós conhecemos o que gerou este padrão de difração na imagem. E logo, se for preciso, conseguimos retirar facilmente este efeito da imagem, para que não seja comprometido o que é necessário de fato ser estudado. Agora você pode estar se perguntando, que raios é esse tal de difração? Como aqui no Nerd aos 50 não gostamos de meias informações, vamos te explicar o que é o fenômeno óptico chamado difração. Queria falar para vocês que voltou a nossa parceria da Insider Store com o canal Nerd aos 50 Astronomia. Isso mesmo, agora você pode usar aquele código especial para ter 12% de desconto nas camisas tecnológicas da Insider. Basta digitar na hora da sua compra, Nerd aos 50, é o cupom Nerd aos 50, não esqueça. Corre lá na Insider Store e pega a sua camisa tecnológica, a mais tecnológica do Brasil. Ela é uma capacidade ou uma propriedade das ondas de contornar obstáculos. Quando uma onda se propaga de maneira retilínea, como no caso uma onda luminosa, por exemplo, e passa por uma abertura, uma fenda ou bordas de um obstáculo, elas alteram sua direção de propagação. Veja neste exemplo, quando as ondas produzidas na água passam por uma fenda, elas alteram o seu sentido de propagação. O fenômeno é mais perceptível quando as dimensões do obstáculo ou da fenda que difrata a onda são menores ou iguais ao comprimento da onda, das oscilações que geram a onda. O avanço no estudo desses fenômenos permitiu descobrir também que não apenas o tamanho deste obstáculo ou da abertura influenciavam na forma final da onda difratada, mas também a geometria do que causa essa difração. Comente agora o que você achou deste vídeo, agora que você já entendeu a origem das 8 pontas nas estrelas fotografadas pelo telescópio espacial James Webb. O seu comentário é muito importante para dar relevância a este vídeo e ao nosso canal. Deixe o seu like para que este conteúdo chegue a mais pessoas. Também inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nenhum outro vídeo. Este é o canal Nerd aos 50. Aqui você tem informação de qualidade e aprende astronomia de verdade. Um grande abraço e até o nosso próximo vídeo.